nós vamos falar aqui sobre os domínios morfoclimáticos e regiões brasileiras. Os domínios morfoclimáticos do Brasil, eles diz respeito aí a 3 aspectos para fazer essa divisão: o clima, o relevo e as informações, as formações vegetais. Essa divisão ela foi elaborada por Azib Abi-Saber na década de 1970. E aí ele usou esses critérios para fazer essa divisão, que é o domínio do Amazônia, que é terras baixas, é contida aí por terras baixas, floresta equatorial, tem grande quantidade de rios, então esse é os aspectos dessa região. Aí também tem o domínio do cerrado, que é as chapadas tropicais, vegetação de cerrado, que aqui no Brasil a gente chama de vegetação de cerrado, em outras partes do mundo é chamado de savana. E também ele é caracterizado por ter o solo ácido, onde a vegetação é aquela ave retorcida, pequena, justamente pelo tipo de solo. Também temos o domínio dos marés de morros, que aí vem a forma do relevo como meia-lua. Nessa região também tem maiores altitudes e ela fica presente mais na faixa litorânea do Brasil. E essa região ela tem uma característica também que é chuvas frequentes. Temos também o domínio da caatinga, que ele é exclusivo do Brasil. Aí neste clima tem o clima semiárido, com pouca chuva. Ele fica numa região central e ao redor dele fica planaltos, morros e chapadas, que justamente dificulta, ele barra essa umidade a chegar nessa região. Por isso fica essa região semiárida. Temos também o domínio da araucária. Nessa região, ela fica mais na região sul, onde as temperaturas são mais amenas. Tem o relevo com planaltos. Também essa região tem uma característica que é a terra roxa. E ela é uma região mais fria na região sul. Depois também nós temos o domínio das pradarias, que fica ao sul do Brasil, conhecido como Pampa Gaúcho. Essa região, ela é características aí, chove bastante e acaba aí dificultando as plantações, E a vegetação aí, aquela vegetação rasteira mais característica para a criação de gado. Também nós vamos falar aqui sobre as regiões do Brasil, Primeiro nós vamos falar aqui sobre as macro-regiões do Brasil. Segundo a Constituição aí de 1988, o Brasil ele é dividido em 26 estados e o Distrito Federal. Aí nós vamos ver aqui um pouquinho sobre o conceito de região. Região, nós podemos definir como uma área de superfície terrestre que tem características naturais e humanas parecidas. Nós também podemos referir também a um agrupamento de estados. Por exemplo, região norte é uma área de território composto por 7 estados, com características naturais, econômicas e históricas que os aproximam. Então, pode ser também uma definição de região. Mas não é fácil, dividir o Brasil em regiões, devido à sua extensão territorial. Ele tem uma grande grande diversidade natural, cultural e econômica e acaba permitindo aí vários critérios de divisão. Dividir também um espaço em partes menores, ele ajuda para a questão do estudo, para podermos conhecer melhor a especificidade de cada lugar. É até melhor para organizar e planejar ações aí de forma objetiva. E aí essas organizações de acordo com a necessidade de cada região, porque o Brasil, cada região dele tem uma característica diferente e uma necessidade diferente aí de investimento e de organização. Então, depois nós temos aqui essa região, ela é dividida em 5 regiões. Essa divisão ela foi feita para atender o planejamento do governo brasileiro para fazer aí um projeto de desenvolvimento econômico, principalmente aí centrado na industrialização. Então, em 1937 nasceu o IBGE, que ficou aí encarregado de fazer o levantamento estatístico sobre a população, a economia e as estruturas produtivas,
Aí, através dessas pesquisas que eram feitas, né, traçar rumos aí para o desenvolvimento do Brasil. E aí aconteceu aí, né, algumas etapas para a construção aí dessa divisão, né, usando aí vários critérios. Em 1946, né, os critérios utilizados foram as características naturais. Quando foi em 1960, os critérios utilizados já foram físicos, demográficos e econômicos, e justamente esses critérios acabam determinando aí, né, como que vai ser feito um investimento público em cada uma dessas regiões. Quando foi em 1988, manteve os critérios anteriores e houve aí também a criação de estados, que até então esses estados eram territórios, e a partir de 1998 eles foram incorporados aí como estados. Nós podemos fazer aqui uma comparação, né, dessa divisão feita em 1945, 1946 e 1969. Em 1945, São Paulo, né, pertencia aqui à região sul e tínhamos aqui no Brasil alguns territórios ainda. Goiás ainda não tinha essa divisão entre Goiás e Tocantins, Mato Grosso ainda não era dividido. Então, essa era a divisão de 1945. Quando foi em 1969, né, nós já tínhamos aqui uma divisão diferente dessa divisão de 1945, que ainda tinha aqui nessa época alguns territórios, né, que acabaram sendo depois incorporados aí como estados. Até, né, foi passando por esse processo até chegar aqui nessa divisão regional que nós temos hoje, que é as 5 regiões aí. Outro critério de regionalização do Brasil, né, que nós vimos no início que ele pode ser regionalizado de várias formas. Outro critério que nós temos é esses complexos regionais aqui. Essa criação dos complexos regionais, ela foi criada em 1967 pelo geógrafo Pedro Pistas, né? E essa divisão, ela usa aí como critério principalmente os aspectos socioeconômicos e ambientais. Aí também vem os outros, né, que é o desenvolvimento da população, a presença industrial, atividades agrícolas, que são as principais e também as principais características naturais. E essa divisão, ela não respeita aí as fronteiras dos estados, né? Segundo Pedro Pistas, né, os aspectos econômicos, ele não fica restrito a estado, porque essa divisão aí, um dos critérios dela é essa divisão socioeconômica aí. E aí nós vemos aqui, né, as 3 divisões que é considerada nessa divisão. A região amazônica, né, aí as características dela, que é a maior área, contendo aí a floresta amazônica, a disponibilidade de água, né, grande disponibilidade de água, tem muitos recursos naturais e minerais. Já a região nordeste, né, encontramos aí o polígono das secas, é uma região onde também tem grandes problemas sociais, temos o clima semiárido e também temos a região centro-sul, né, que é o grande parque industrial, centro tecnológico, tem agricultura moderna, tem o predomínio de planaltos aí. Aí temos também nessa região a presença do clima tropical e tropical de altitude, temos a maior concentração populacional aí, né, que fica aí na região centro-oeste. Nós também temos outra regionalização, essa feita por Milton Santos, que é a região concentrada. A região concentrada, ela foi criada em 1999 pelo geógrafo Milton Santos aí. E essa divisão aqui, ela é muito semelhante à do IBGE, né? Mas ela coloca aí Tocantins no centro-oeste e também faz uma junção entre o sul e o sudeste, pois justamente aqui, né, aí acaba formando aí essa região concentrada. Aqui é onde estão os maiores investimentos de capitais realizados pelas empresas multinacionais, desenvolvimento científico e rede de informação. Também nessa região, né, concentra o que nós chamamos de meio técnico científico informacional, que é a presença aí da tecnologia, da informática, da internet, da robotização e transações econômicas para nós, né, conhecidas aí como
a globalização, né, que a junção de tudo isso aqui no mundo atual que nós vivemos, nós chamamos de globalização. E tudo isso está aqui concentrado nessa região, né, onde as demais regiões do Brasil não tem tanta concentração aí dessas informações e dessa tecnologia. Bom, gente, por hoje é só. Então, essa era o que eu queria passar para vocês com relação a essas informações da divisão do Brasil aí, né? As diversas formas de regionalizar